A República Velha, aquela da política do café com leite, no Nordeste, ela teve sua representação no coronelismo. Até 1930, enquanto políticos do eixo São Paulo, Rio, Minas se revezavam no governo federal, nos estados nordestinos o poder era dos coronéis. Em troca, claro, dos votos de currais eleitorais controlados pelos coronéis. Nesse tempo, esta região também vivenciou o cangaço. Aliás, coronéis e cangaceiros nem sempre estiveram em posições opostas. Em muitas fazendas, grupos se escondiam com a permissão do coronel. Uma das mais importantes nesse sentido foi a Fazenda Abóbora, na época, propriedade do coronel Marçal Diniz. Miguel Feitosa Lima, que era o cangaceiro medalha, me disse taxativamente: o nosso quartel-general, ou seja, o quartel-general do bando de Lampião, nos anos 20, era a Fazenda Abóboras, que era um latifúndio imenso, com cerca de 40 mil hectares, encravado entre o município de Serra Talhada, pegando uma parte de Santa Cruz da Baixa Verde e de Triunfo, e, no passado, com projeções pelo próprio território de Princesa, na Paraíba. Então era realmente um refúgio extraordinário. Ironicamente, essa fazenda também foi o destino durante alguns anos do coronel José Pereira Lima, líder da revolta de Princesa. Eu posso deduzir a partir dessa proximidade entre os coronéis com os cangaceiros, que na revolta de Princesa, nas tropas do coronel Zé Pereira, havia cangaceiros? Zé Pereira tinha uma consciência sociológica de que o cangaço não poderia ser extinto repentinamente. Era uma instituição avoenga, secular, e que tinha um papel no plano político, tanto para manter uma determinada situação política de um município, pela força das armas, como para derrubar essa situação política, implantando uma nova situação e dando a vitória à oposição, também pela força das armas. Então Zé Pereira teve cangaceiros, alguns famosos, como José Nunes da Silva, vulgo Caixa de Fósforo, ou teve um outro chamado Antônio Ladierlau, vulgo Tocha ou Tochinha, que chegaram a ter um granjeado e uma fama no universo do cangaço e eram homens a serviço do coronel Zé Pereira. A revolta de Princesa foi um movimento de resistência armada de coronéis paraibanos, liderada pelo coronel José Pereira, do município de Princesa Isabel, contra o governo de João Pessoa, em 1930. Cobrança de impostos e desentendimento na hora de montar a chapa eleitoral motivaram o rompimento entre o então presidente da Paraíba e os coronéis. Ministro do Supremo Tribunal Militar, João Pessoa chegara ao governo indicado pelo tio, Epitácio Pessoa, para suceder João Suassuna. Epitácio liderava a oligarquia que dominava a política no estado desde 1915. A luta de Princesa é uma decorrência do tratamento que o presidente João Pessoa nos deu. Antes tínhamos muito prestígio com Suassuna, com Antônio Pessoa, com Solon de Lucena, com os governadores, desde 1915, que foi o ponto alto da atuação do meu pai. Papai ajudou a implantar no estado a oligarquia epitacista. Viu? Fomos bem-sucedidos até 1926. Viu? Eu me digo mal, 28, no fim do governo de Suassuna. Né? No fim do governo de Suassuna. Após isso, começaram as restrições para nós, surpresa. Quando João Pessoa chega, João Pessoa já vem com aquela preocupação de moralização dos costumes e começa uma campanha de desprestígio aos coronéis. A primeira coisa que ele faz, logo no discurso de posse dele, e antes disso, ele diz que vem à Paraíba, na política estava tudo podre, e que ele vem para dar uma vassourada em regra. Então ele destitui juiz, ele destitui promotor, ele transfere
funcionários da coletoria, que se chamava à época, não é? Da mesas de renda, e assim sucessivamente. Então, a preocupação dele é coibir e combater os vícios do sistema coronelístico. Uma das medidas tomadas é exatamente o seguinte: a não recondução dos prefeitos. Na época, os prefeitos, existia a indicação do prefeito, né? A situação da Paraíba naquela época era uma situação muito difícil, porque ninguém recolhia imposto, né? Não havia... O coronelismo é que mandava dentro da cidade. O governo era um governo paralelo ao governo dos coronéis. Os prefeitos eram os mesmos prefeitos de 20, 30 anos. Então, havia toda uma estrutura muito carcomida, entendeu? Só que, em 1929, é que ele foi indicado para compor a chapa da Aliança Liberal, né, para ser vice-presidente da República. Ele vai atrás exatamente dos coronéis. No momento do processo eleitoral, ele sabe que ele não pode deixar de fora aqueles mecanismos. João Pessoa vai à Princesa, né? Uma das medidas que ele adota logo quando chega é a rotatividade na chapa. O próprio Zé Pereira, quando ele sabe que o nome de João Suassuna não está na chapa para a deputação federal, né, para concorrer ao cargo de deputado, ele então não apoia a Aliança Liberal. Quando há esse rompimento, João Pessoa então, alegando que as eleições em Teixeira, que era reduto dos Dantas, estava sob ameaças de fraude, ele manda a polícia para lá. 50 soldados da polícia, entre sargentos e oficiais, 50, sob o comando do maior inimigo de João Dantas, que era Acendino Feitosa, um tenente. Teve o incêndio da propriedade do pai de João Dantas, teve a prisão de Joaquim Dantas, que era irmão querido de João Dantas, uma prisão desnecessária, passou várias semanas preso. Então, o clima de guerra começou. Mas tem uma história que eles destruíram a vila. As casas dos Dantas, né? Eles destruíram tudo. Todas as casas dos Dantas foram queimadas. Só não foi essa porque era onde funcionavam os Correios. Então, o que é que aconteceu? José Pereira se arma para proteger os seus correligionários. A revolta de Princesa durou cerca de 5 meses. A cidade se declarou território livre da Paraíba, com direito a hino, bandeira e leis próprias. Foram diversos conflitos sangrentos entre revoltosos e a polícia, em localidades da região de Princesa. Um deles ocorreu na Vila Patos de Irerê, em que foi presa pela polícia a própria esposa de Marcolino Diniz, o filho do coronel Massal Diniz, dono da fazenda Abóbora. Marcolino era sobrinho e cunhado do coronel José Pereira e uma das principais lideranças da luta. Eles botaram o Clementino Quelé para ficar como comandante, né, porque conhecia a região. Eles chegaram nos patos, tá ali na ruinha, tocaram fogo, assaltaram a polícia, ficou tudo aberto. Pegaram as mulheres, Dona Dulce, Dona Mitonha, vamos prender as mulheres que os maridos aparecem. Prenderam num quarto e ficaram com elas aí. Aí chegou o ouvido Zé Pereira na cidade, em Princesa, né, era quem comandava o povo. Vai para os patos que lá está tomado. Eles cercaram aqui o alto da serra todinho aí, mais de 150 combatentes de Zé Pereira, por ali tudo. Nesse tiroteio, um soldado, um tiro na perna, né? Aí Dona Xandu presa assim num quarto, né? Clementino Quelé botou o soldado baleado junto com elas. Aí na hora que eles foram fugir, Clementino Quelé preverso, jogou uma granada dentro do quarto para matar tudo. Da sorte foi esse soldado, quando jogou a granada, ele arrancou o estupim. Não detonou a bomba, né? Aí foi quando o seu Marcolino entrou, aí quando ele viu o soldado lá dentro do quarto com elas, vou sangrar tudinho. Soldado com mulher e tudo. Aqui era assim, né? Era.
Aí dona Xandu, dona Dulce, não faça isso não, que foi a nossa sorte, foi ele que arrancou o estupim da granada. E nele ninguém buliu com nós. Como foi que o coronel Zé Pereira organizou uma força com 1.800 homens remunerados? Nós temos fontes e livros, né? E o próprio pessoal, quando nós estivemos em Princesa, eles informaram que eles tinham tido apoio de armas, né? Munição, inclusive numerário, dinheiro que vinha para a campanha. Do governo federal? Do governo federal. As pessoas de Queiroz, o governo do estado da Paraíba, no caso, João Pessoa, teve dificuldade, de conseguir armamentos e bala, que é tanto que ele faz aquela campanha que é chamada a Semana da Bala. Na época da Revolta de Princesa, a senhora estava com 17 anos, né? Como é que a cidade vivia durante esse período? Porque as tropas do governo não chegaram na cidade. Os conflitos foram na região. Mas ficou normal, sabe? Ficou tudo normal, não tinha festa, não tinha nada, mas tudo muito calmo, muita paz. Dentro da cidade, né? A cidade tranquilizou-se, embora as repartições estaduais, grupos escolares, parou tudo, porque o presidente tirou esse direito nosso, então, mandando que a própria polícia que se encontrava em Princesa para a segurança da cidade se retirasse para Conceição, para o Vale do Piancó. Quando houve a revolta, a senhora estava com 9 anos. 9 anos. 9 anos? 9 anos. E o que é que uma menina de 9 anos se lembra daqueles meses da Revolta de Princesa? Falavam que Princesa ia ser bombardeada, não sabe? Sei. Princesa ia ser bombardeada, aí o pessoal, a gente não, que a gente era criança, nem estava se importando. Mas o pessoal já estava na expectativa. Quando foi um belo dia, aí passou um avião, aquela zoada, eu, pelo menos, não sabia o que era nem avião. Quando o avião passou, ele soltou um embrulho grande, soltou e o povo tudo assombrado. É uma bomba, é uma bomba, é uma bomba. E a minha tia, muito experiente, aí a minha tia ia correndo também, ela disse, aquilo não é uma bomba não, se fosse, já tinha explodido com a pancada. Ela disse, não vá não. Ela disse, eu vou. Aí ela foi, quando chegou lá, que ela pegou, era um embrulho bem grande, eram os panfletos, avisando que tirasse as famílias de Princesa, que há tantas horas, não me lembrei as horas que tinha, que Princesa ia ser bombardeada. Ah, meu Deus, a aflição do povo, as famílias se retirando para não morrer bombardeadas. E Princesa ficou um deserto. Princesa ficou, como diz... Essa imagem é forte na sua memória. Essa imagem ainda é forte. É demais, para mim foi ontem. Foi no Recife que o final da luta de Princesa foi decidido depois de um saldo de cerca de 600 mortes. Na confeitaria Glória, que ficava na Rua Nova, no centro da cidade, o advogado João Dantas matou a tiros o presidente da Paraíba, João Pessoa, no dia 26 de julho de 1930. No início da revolta, até a invasão da polícia ao escritório do advogado, que resultou na publicação de correspondências privadas e profissionais de Dantas. A morte de João Pessoa, que foi a coisa que menos meu pai gostaria que acontecesse, viu? Por quê? Porque papai queria a intervenção federal. Federal, no Estado. E, consequentemente, a deposição de João Pessoa. Quando chegou uma pessoa alegre, às 6 horas da tarde, na nossa casa, e disse, coronel, vou lhe dar a maior notícia. Ele disse, que notícia? Acabar de matar João Pessoa. Papai disse, foi a pior que você me deu. Exatamente. Porque eu não desejava, primeiramente, e segundo, vou começar a sofrer as consequências dessa história agora. Terminada a Revolta de Princesa, e já no mês de agosto, ocupada a cidade de Princesa pelas tropas do governo federal,
o Zé Pereira é aconselhado pelos próprios militares do Exército a fugir, porque estavam querendo matá-lo, né? E ele então sai peregrinando durante vários anos, se escondendo aqui, se escondendo acolá, e termina depois, já anistiado, voltando para residir durante muitos anos na fazenda Abóboras. O senhor acha que foi esse enfrentamento entre forças paraibanas que terminou mudando o processo político no Brasil? Perfeito. Princesa, se não fosse a luta de Princesa e a morte de João Pessoa, a Revolução não tinha acontecido. Depois da morte de João Pessoa, nós vamos ter o quê? Toda a retomada do processo revolucionário de 30. Quando nós falamos processo revolucionário, não é revolução propriamente dita, porque não muda o sistema econômico, né? Mas o movimento armado de 1930, ele é o catalisador. O processo revolucionário de 30, que estava adormecido, ele ressurge com a morte de João Pessoa.